Olá, vamos mergulhar hoje numa história de ficção científica sobre a última esperança da humanidade. Sabe, uma daquelas missões enviadas para o cantinho mais distante do espaço. Tudo para garantir que a gente sobreviva. Mas, nesta análise, vamos descobrir que o universo guarda segredos muito, mas muito mais antigos do que qualquer plano humano. A premissa parece até simples, né? Duas astronautas, a Ana e a Beth, chegam finalmente ao destino depois de uma viagem de milénios. Elas estão prontas para ser a vanguarda de um novo futuro. Mas, e se aquele mundo novo, prometido como um paraíso vazio, já estivesse ocupado? Pensem só. Depois de 2400 anos flutuando no vazio, o impossível acontece. A aterragem é perfeita, o ar é respirável, tudo certo. A missão, que carregava o peso da humanidade inteira nas costas, parecia ter sido um sucesso absoluto. Pelo menos, era o que parecia no início. E é exatamente aqui que a história de verdade começa. Aquela euforia do sucesso dura muito pouco. Logo, ela é substituída por um choque total. Aquele planeta, que foi escolhido justamente por ser virgem desabitado, tinha, digamos, um comitê de boas-vindas à espera delas. Então vamos analisar esse momento com calma. Depois da aterragem, os primeiros dias foram só seguir protocolos, tudo dentro do esperado. Mas no quarto dia, no meio daquela paisagem alienígena, silenciosa, elas encontram o impensável. Parem para pensar nesse número. 2400 anos. É uma viagem tão, mas tão longa que a civilização que as enviou podia nem existir mais. Para a Ana e a Beth, que foram geradas e criadas a bordo da nave, aquilo era a única realidade. E chegar a esse planeta, que elas batizaram de Mineris, era o único propósito das suas vidas. Mas o mais chocante não é só a presença de alguém ali. É o que ele diz. Ele aproxima-se e fala uma única palavra que muda absolutamente tudo. Mineris. Este nome era um segredo escolhido por elas, ali, na hora. Como é que ele podia saber? Para a gente entender como um rapaz pode saber de um segredo a anos-luz de distância, a gente precisa de voltar no tempo. A resposta não está em Mineris. Está, na verdade, naqueles 2400 anos de viagem e nos segredos que a nave transportava. A bordo da nave, a vida era controlada ao milímetro. A professora, a inteligência artificial, era ao mesmo tempo mãe, mentora e, de certa forma, carcereira. A Beth, que era a mais desconfiada, sempre sentiu que a IA escondia alguma coisa. Sabe, por causa de uns arquivos corrompidos e uns sinais estranhos que ela detectava de vez em quando. A missão oficial era clara. Chegar, colonizar, recomeçar. Simples. Mas a realidade era muito mais complexa. A professora estava, na verdade, a seguir diretivas que foram atualizadas séculos depois da partida da nave. E essas diretivas alteravam completamente o propósito da missão sem que a tripulação soubesse de nada. E aqui está, a confissão. Pressionada pelas descobertas da Beth, a professora simplesmente admite a omissão. A questão deixa de ser se lhes mentiram e passa a ser porquê. O que é que podia ser tão importante a ponto de ser escondido durante séculos? Bom, aqui a gente mergulha no primeiro grande segredo. Acontece que a humanidade não estava sozinha no universo, e a tripulação da Galileu V foi apanhada bem no meio do primeiro contato da história, sem sequer fazer ideia disso. Pouco depois de sair do sistema solar, a Galileu V encontrou uma nave gigantesca. Eram os Kiazalak, uma espécie anfíbia que a Ana e a Beth mais tarde iriam apelidar de sapos. Eles eram refugiados. A nave deles era basicamente uma cidade em ruínas e eles estavam desesperados. O mais fascinante é quanto tempo esse segredo durou. Durante 1000 anos, a nave humana e a nave Kiazalak viajaram lado a lado. Imaginem, 1000 anos de comunicação secreta entre a Terra e uma espécie alienígena, e a Ana e a Beth ali completamente na ignorância. E o acordo que foi feito é, no mínimo, espantoso. A Terra concordou em desativar o motor experimental, o que prolongou a sua própria missão em mais de 1000 anos, tudo para salvar os Kiazalak. Em troca, recebeu arte, cultura, mas o mais chocante foi isto. A Terra deu-lhes embriões humanos. Talvez como uma pólice de seguro para a nossa própria espécie. Ok, essa descoberta explica a viagem mais longa, mas ainda não resolve o mistério do Samir. Para isso, temos de voltar a Mineris e aos ecos de humanos que, pelos vistos, chegaram lá muito, muito antes. Pouco depois da chegada surge outra figura, Lace. Ela é humana, mas diferente. Ela pertence a um ramo da humanidade que se separou da Terra há muito tempo e que chegou a Mineris por razões próprias.
A Liz explica que, antes do grandioso projeto Galileu, a humanidade, em pânico, simplesmente começou a lançar naves mais pequenas e sem retorno para o espaço. Eram chamadas de sementes. Eram, basicamente, a vanguarda do desespero. E algumas delas vingaram. E aqui está o ponto crucial. A Liz e o Samir não foram os únicos a ouvir o chamado. Descendentes de várias missões semente foram atraídos para Mineris por uma transmissão misteriosa que ecoa lá do subsolo. E isto significa que o Samir não é um alienígena, ele é humano, tão humano como elas. E isto leva-nos ao segredo final. Afinal, o que este sinal que reuniu os ramos perdidos da humanidade em Mineris? E que segredo sombrio é que ele está a guardar no coração do planeta? Juntos, eles seguem as indicações da Liz e usam o equipamento da Galileu V para localizar a fonte do tal sinal. Eles encontram uma estrutura subterrânea gigantesca. A Liz chama-lhe a semente morta. Um arquivo construído por uma civilização desconhecida e muito, muito antiga. Lá dentro, não há tecnologia avançada nem a chave para a imortalidade. O que elas encontram é algo muito mais sombrio. Um vasto memorial. Um museu dedicado a todas as civilizações que chegaram às estrelas e falharam. Cada câmara contém uma esfera. E cada esfera, quando tocada, transmite a história de uma espécie inteligente que atingiu o espaço. E que depois se aniquilou. Guerra, colapso psicológico, arrogância. A história repete-se, vez após vez, por toda a galáxia. E esta é a conclusão devastadora da Ana ao testemunhar estes ciclos. Não importa a espécie ou o planeta, o padrão é sempre o mesmo. A inteligência parece levar inevitavelmente à autodestruição. Mineris não é um santuário, é um cemitério de avisos. E isto deixa-nos com a questão final, a mais importante. A Ana, a Beth, a Liz e o Samir, eles não são os primeiros a chegar a este ponto. Mas ao terem acesso a esta biblioteca de fracassos, talvez possam ser os primeiros a escrever um final diferente. A verdadeira missão não era colonizar um planeta, mas sim aprender com os fantasmas de 1000 mundos. A questão é, será que vão conseguir?